bem, muito bom dia a todos. Queria agradecer, em nome da Associação, ao Mário Jordão, diretor executivo da APFAC, o desafio que nos fez para organizarmos em conjunto esta sessão sobre o novo regulamento do produtos da construção e sobre o passaporte digital dos produtos. E agradecer em especial ao Engenheiro Pedro Meda, do Instituto da Construção Sustentável, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, eh, por mais uma vez se disponibilizar a trazer-nos as mais recentes informações sobre esta regulamentação e sobre aquilo que, no fundo, espera as empresas nos próximos tempos. Isto é uma matéria relativamente nova ainda, vai demorar algum tempo a entrar, algum tempo a implementar e, portanto, todas estas atividades são importantes. E sei também, não sei se o engenheiro Meda hoje terá a oportunidade de já dizer alguma coisa sobre isso, também o Instituto da Construção Sustentável está a preparar umas ações de formação neste domínio. Eu vou ter que me ausentar durante esta sessão devido a outro compromisso que é simultâneo. Um, e desejo a todos uma ótima sessão. O Dr. Mário Jordão irá dirigir e moderar este webinar, e eu passava-lhe imediatamente a palavra e agradecia mais uma vez a todos, à APFAC e ao engenheiro Pedro Meda e a todos os presentes a vossa participação. Muito obrigado a todos. Obrigado, bom dia, meus caros. Eu creio que só acrescentaria às palavras do Dr. José de Matos que, obviamente, a nossa preocupação é vossa, não é? Nós, os associados, são as associações e a preocupação que este projeto plurianual corra bem é simultânea. Daí que tentaremos repetir este tipo de ações para que nos sintamos todos acompanhados. E nada melhor do que ter o engenheiro Pedro Meda para nos ajudar. Daí passar-lhe imediatamente a palavra para ele começar a apresentação e não tardar. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Mário Jordão. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença e participação em mais um evento, um webinar sobre o Regulamento de Produtos da Construção e, portanto, agradecer à APCMC e à Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas e a ETICS pela dinamização do tema, que, conforme o Dr. Mário Jordão referiu, é um compromisso plurianual. Vamos ter aqui muitos desafios para a vida do setor. E que, se por um lado acho que, e o meu contributo hoje será tentar desdramatizar algumas questões, ou seja, é um desafio, mas não é uma disrupção, vamos ver isso em detalhe. Por outro lado, ainda não está a ter a devida atenção por parte de muitos agentes, seja decisores, seja da cadeia de valor, e, portanto, bem-vindos. Espero que esta sessão seja, por um lado, produtiva e esclarecedora. Aproveito antes de iniciar, para referir que no final nós iremos depois disponibilizar a versão desta apresentação online, bem como a gravação, e depois perguntas e respostas que haja no final, coloquem no chat e nós tentaremos responder a algumas aqui, se não à semelhança do que aconteceu no passado, noutros eventos, nós depois faremos uma lista, uma compilação das questões e colocaremos juntamente com a apresentação, digamos, num local que depois conhecerão o link. Ora, este webinar surge na sequência de um que já foi realizado em janeiro e que incidiu sobre as novidades e desafios do Regulamento 2024-3110, ou seja, o novo Regulamento de Produtos da Construção. A sessão de hoje, embora vá ter alguns pontos que são comuns, não vai entrar tanto em detalhe, digamos, nas especificidades do regulamento. Poderão ver isso, digamos, na gravação anterior, que o link será partilhado, mas vamos olhar mais para uma envolvente global, ou seja, compreender porque é que estas alterações estão a surgir, qual é o seu enquadramento nas políticas europeias, quais são os objetivos, e depois focar muito na questão do passaporte digital
dos produtos da construção, digamos, para compreender como é que ele decorre, por um lado, do Regulamento de Produtos da Construção e, por outro lado, do Regulamento de Ecodesign. E, portanto, vamos olhar para este enquadramento e depois, no final da sessão, eu irei apresentar algumas perspectivas que decorrem, digamos, de trabalhos que nós desenvolvemos no Instituto para a Construção Sustentável relativamente à implementação do passaporte. E, portanto, digamos, no final eu tentarei fazer aqui uma síntese de ideias-chave de alguns destes assuntos que estamos a desenvolver. Começando rapidamente pelo enquadramento do tema, não é possível compreendermos as alterações e o porquê de tudo o que está a acontecer em termos regulamentares sem ter em consideração aquilo que é o Pacto Ecológico Europeu e o Plano de Ação para a Economia Circular. Portanto, estes dois documentos são estratégias transversais da Comissão Europeia que estão muito alicerçadas, digamos, como podemos ver nos pontos desta imagem, no tema da sustentabilidade e que servem de guias para um conjunto de ações que, digamos, são transversais a muitos domínios e setores nos quais se inclui o setor da construção e depois muito particularmente o dos materiais de construção. Importa destacar que o objetivo de mobilização da indústria para uma economia circular e a implementação de um quadro estratégico para a sustentabilidade, digamos, tem também a ver com medidas que se alicerçam na questão da gestão de resíduos. Estes são alguns exemplos do enquadramento que temos de ter presente e este é o contexto que está na base, digamos, da atualização dos regulamentos e diretivas, como o da eficiência energética, o da ecodesign, o produtos da construção, o de gestão de resíduos ou mesmo os contratos públicos, apenas para, digamos, identificar e enumerar alguns. Um dos objetivos que é quantificável nesta estratégia é o da redução em 55% dos gases com efeito de estufa até ao horizonte de 2030. Tem prejuízo deste objetivo ter de ser alcançado através de um esforço conjunto que vai envolver muitos setores, está desde logo patente, digamos, na lógica da Comissão, que o setor do ambiente construído, ou seja, da construção, dos materiais de construção, é um dos que mais condições tem para contribuir para esta redução. E, portanto, esta noção decorre, digamos, de um conhecimento e de muito estudo que tem sido realizado acerca das ineficiências e desperdícios que existem, digamos, no nosso setor. Mas, para conseguirmos fazer um ponto de situação, digamos, do que realmente nós temos e avaliar as possibilidades de melhoria, é necessário um conjunto de dados e ferramentas que ainda não se encontram totalmente desenvolvidos, nem são entendidos pelo setor. E, portanto, nós temos que melhorar a nossa capacidade para medir, temos que ter novos padrões ou mais padrões e referências, temos que ter uma maior disponibilidade de dados e isso obriga-nos a termos aqui instrumentos de apoio à medição, de forma a que gradualmente nós possamos traçar novos objetivos, seja do ponto de vista da cadeia de produção, seja do ponto de vista, digamos, dos materiais que vamos utilizar sendo mais ecoeficientes, etc, etc, etc. E, portanto, é neste contexto e para esta ambição que surge o Regulamento de Ecodesign e Produtos da Construção, que estão ambos na base do passaporte digital dos produtos. Como se compreende, os desafios da transição ecológica não vão ser bem-sucedidos sem o auxílio de instrumentos digitais de gestão da informação. E se, por um lado, o nosso setor apresenta problemas na gestão da informação dos produtos, por outro, os regulamentos vão aumentar em muito a exigência em termos de produção, sistematização e divulgação dessa informação. E, portanto, sem querer entrar aqui em grandes detalhes, eu apresentava esta publicação, cuja leitura recomendo, que fala, digamos, daquilo que é a geminação da transição digital e ecológica e onde são apresentadas algumas perspectivas sobre o setor da construção e como é que ele pode, em diferentes domínios, desde digamos, da construção em baixo carbono, desde a reabilitação, da questão da eficiência energética, como é que ele pode caminhar para os objetivos que estão previstos no Plano Ecológico Europeu e no Plano de Ação da Economia Circular. Ora, nós no Instituto para a Construção Sustentável temos vindo a desenvolver ações de investigação que
tentam compreender, digamos, as necessidades de informação, os instrumentos e como é que, digamos, eles se articulam, por um lado, com os processos da cadeia de valor e, por outro, com as disposições legais que são aplicáveis e que tendem a contribuir para, digamos, esta lógica de um ambiente construído mais sustentável. Esta imagem, que é, digamos, original, ou tem como raiz uma ideia que foi do Construction Products Europe, onde alinhava, digamos, estas quatro dimensões, a dimensão do impacto ambiental, do desempenho ou da conformidade técnica e da marcação CE, dos resíduos e da digitalização, como é que nós podíamos alinhar aqui um conjunto de peças de forma a caminhar para a economia circular e para aquilo que são os objetivos do Pacto Ecológico. E, portanto, a Construction Products Europe propôs inicialmente, digamos, uma versão à qual faltavam, na nossa perspectiva, alguns elementos e, portanto, da investigação que nós fizemos, acrescentámos aqui, digamos, vários aspectos, reposicionámos outros e, portanto, concluindo este breve enquadramento, fica patente que o passaporte digital surge aqui como uma peça central, digamos, e de charneira, que advém, digamos, dos regulamentos de ecodesign e do regulamento de produtos de construção, mas que também terá impactos, digamos, na futura versão da Diretiva de Gestão de Resíduos, e, digamos, é aqui, digamos, um trigger, um enabler, um potenciador de uma série de transformações que batem ali em aspectos como a contratação ecológica, como as metodologias de análise de sustentabilidade, como o Levels, mesmo as próprias auditorias pré-demolição ou pré-desconstrução que se começam a perspectivar, entre, digamos, outros aspectos mais alicerçados na digitalização, como o cadastro digital das construções e o próprio digital twin ao nível dos edifícios. Ora, passando agora para a envolvente regulamentar, as novas versões dos regulamentos de ecodesign e produtos da construção foram desenvolvidas obedecendo aqui a uma lógica de coerência e de integração com outras peças legais e conceitos e metodologias. E, portanto, esta imagem que eu já tenho vindo a apresentar denota a preocupação que houve em ter um regulamento de ecodesign que funciona como chapéu para todos os produtos e, portanto, com o objetivo de os tornar, digamos, mais sustentáveis e, digamos, o regulamento de produtos da construção irá detalhar especificidades do nosso setor em vários domínios, aqueles que já estavam vertidos no 305/2011 e depois, muito particularmente, as questões do passaporte que iremos ver. Digamos, o elemento de novidade é que as necessidades de informação que eu referi, que estavam, digamos, de uma forma bastante mais visual na imagem anterior, estão, digamos, consideradas na revisão destes dois regulamentos e aqui muito particularmente do Regulamento de Produtos da Construção. Portanto, começando pelo Regulamento de Ecodesign, o seu objetivo é tornar, digamos, produtos sustentáveis como norma e é um diploma que estabelece requisitos transversais, digamos, e um amplo conjunto de aspectos em matéria de sustentabilidade que são aplicáveis a uma lógica de muitos produtos. E, portanto, este regulamento decorre já da experiência e da implementação da Diretiva de 2009, que, digamos, consolidou algumas temáticas e permitiu, digamos, ampliar para outros aspectos, nomeadamente em termos do alargamento do seu âmbito, do estabelecimento de novos requisitos, desta lógica de chapéu, ou seja, o ecodesign como uma abordagem horizontal e depois, claro, alinhado com as preocupações em termos de eficiência, digamos, de eficiência energética e de questões de sustentabilidade e depois com a questão da digitalização, digamos, a maior ênfase na informação sobre os produtos. Ora, só. E, portanto, um dos objetivos-chave deste regulamento de ecodesign, que é o regulamento 2024-1781 ou 1781, é, digamos, o prolongamento da vida útil de um produto para a prevenção da sua transformação em resíduo. Isto aparece no preâmbulo número 17 e é, digamos, um dos aspectos fundamentais do regulamento de ecodesign e que, conforme se pode
perceber, vai ter impactos, conforme eu tinha referido anteriormente, na questão da diretiva dos resíduos. E, portanto, a dimensão ambiental conjugada com a dimensão dos resíduos e a necessidade de conservar informação sobre as características de desempenho para compreender possíveis reutilizações dos produtos é, digamos, um dos grandes objetivos-chave. Na prática, aquilo que, e digamos, concretizando com um produto concreto, aquilo que nós temos é, por exemplo, uma placa de isolamento que vai ser aplicada a algures na construção, e, portanto, reparem, o passaporte digital do produto vai-se aplicar ou vai ser aplicado ao material esse que, fruto do processo da cadeia de valor, vai integrar um projeto, ou seja, um edifício, um elemento do ambiente construído, e depois, no fim de vida do produto ou no fim de vida do elemento construído, ele tende a ter que ser retirado e reutilizado, ou seja, preservando-se a sua cadeia de valor, a sua existência nas cadeias de valor, seja no setor da construção, passando a ser parte, digamos, de mesma função ou outra distinta, mas num outro projeto, ou, digamos, passar para um setor completamente distinto, onde fará na mesma, digamos, o papel de isolamento, mas neste caso, em vez de ser isolamento térmico para edifícios, seria isolamento térmico de carrinhas frigoríficas. É, digamos, um exemplo como muitos outros que podem, digamos, existir. Ora, este slide é bastante denso e, portanto, ele já foi apresentado anteriormente e eu repeti isto, portanto, digamos, a sua forma e conteúdo é bastante densa, mas ele foi elaborado pela Comissão Europeia para explicar como é que o regulamento de ecodesign vai funcionar como uma legislação de enquadramento para um conjunto abrangente de outras, os atos delegados, nos quais o regulamento de produtos da construção se insere, mas teríamos também o das baterias, o regulamento das baterias, que já foi publicado, o regulamento dos têxteis e, digamos, um sem número de outros atos delegados que serão publicados por setor nos próximos anos. Muitas, digamos, das alterações que estão implementadas na orgânica do novo regulamento de produtos da construção decorre desta necessidade de harmonização com o regulamento de ecodesign. E, portanto, temos aqui, digamos, uma síntese de todas as preocupações e eu gostaria de salientar que uma das peças centrais para compreender a estratégia de implementação do regulamento, digamos, a Comissão publica os regulamentos, mas depois tem que ter planos de trabalho e planos de ação para, digamos, a sua implementação, e eu gostaria de dar nota, digamos, da publicação, digamos, há relativamente pouco tempo, foi dia 16 de abril, portanto, muito recente mesmo, do plano de trabalho que a Comissão tem para o horizonte 2030 em termos do ecodesign, e eu irei falar um bocadinho desse plano de ação mais no final, em um jeito de síntese. Ora, no que diz respeito ao novo regulamento de produtos da construção, e portanto agora passamos para o 2024-3110, eu iria apenas reforçar alguns aspectos que foram falados anteriormente no webinar de janeiro e que, digamos, são uma síntese do essencial a reter para aquilo que é a lógica do passaporte digital dos produtos. E, portanto, há aspectos que não se alteram neste novo regulamento e que são basilares desde a diretiva de 1989. E, portanto, o regulamento é concebido para a livre circulação de produtos de construção no mercado interno da União Europeia, portanto, isso não se altera e esta nova versão tenta, digamos, evoluir naquilo que o 305/2011 falhou e, digamos, e houve um diagnóstico aprofundado de quais foram algumas dessas falhas. E depois há um aspecto essencial que também aparecia na diretiva e que eu gosto sempre de reforçar, que é um ponto de partida muito relevante do setor dos materiais de construção, que é o estabelecimento de condições harmonizadas para a comercialização de produtos através da marcação CE é essencial porque forneceu ou tem vindo a fornecer desde 1989 um quadro regulamentar e uma linguagem técnica comum para permitir
a avaliação do desempenho dos produtos. E, portanto, aquilo que nós vamos encontrar nos novos regulamentos sobre as exigências do passaporte em matéria de interoperabilidade, em matéria de suporte de dados, em matéria de, digamos, rastreabilidade da informação, todas essas exigências, ou grande parte dessas exigências, vão bater no trabalho feito pelo setor da construção desde 1989, nesta questão da linguagem técnica comum. Ora, relativamente à estrutura, o novo regulamento é bastante mais denso, digamos, do que a diretiva de 1989, acrescenta 72 artigos, e, digamos, eu gostaria apenas de referir que, digamos, existe uma orgânica bastante similar à do 305/2011, em termos de capítulos, mas eu convidava-vos a ler, e é muito extenso, os 115 considerandos iniciais que antecedem as disposições, porque é lá que nós vamos encontrar, digamos, muita desta lógica e do enquadramento e do porquê para, digamos, estas transformações. E, portanto, neste webinar eu vou focar apenas a parte que está relacionada com o passaporte digital dos produtos, mas se alguém quiser ver a apresentação de janeiro, portanto, ela está aqui, estes elementos, o QR Code e o link para, digamos, verem o webinar que foi específico sobre o regulamento de produtos de construção, nomeadamente as novidades e os desafios. Portanto, eu vou passar aqui, digamos, rapidamente esta orgânica dos capítulos do novo regulamento de produtos da construção. Portanto, tem as disposições gerais, tem uma série, digamos, de capítulos que muitos deles são idênticos, ou em grande parte idênticos, ao regulamento 305/2011, e depois aparece ali o capítulo 10 com o passaporte digital de produto, o capítulo 11 com a cooperação internacional e depois o capítulo 12 de incentivos e contratos públicos, que, digamos, são todos eles uma novidade neste novo regulamento. E, portanto, vamos olhar para eles um bocadinho mais em detalhe. E, portanto, também em relação aos anexos, só uma breve nota para dizer que verifica-se a manutenção de grande parte, embora existam novas disposições, sobretudo naqueles que estão aqui sublinhados, portanto, os requisitos básicos das obras de construção, a declaração de desempenho e conformidade, portanto, nós já tínhamos declaração de conformidade, depois passou a declaração de desempenho, neste novo regulamento é uma declaração de desempenho e conformidade. O anexo 6, que é o procedimento para requerer a avaliação técnica, portanto, densifica aqui uma série de questões. Há uma atualização nas famílias de produtos, etc, etc. Ora, especificando aqui concretamente este conjunto de capítulos, o capítulo 10 tem 6 artigos, todos eles novos, que incidem sobre o passaporte, sobre os seus conteúdos e sobre o sistema que deverá existir de suporte à gestão desses passaportes. O capítulo 11, sobre a cooperação internacional, apresenta disposições para cooperação em matéria de proteção da saúde e segurança das pessoas e do ambiente e, portanto, reforça, digamos, algumas das disposições que constavam dos preâmbulos no 305/2011 e depois, reparem, esta lógica de não ser só consequente para o setor, mas entrar pela cadeia de valor e pelos projetos, vemos aqui, digamos, o alinhamento com a articulação e práticas e reforço da contratação pública ecológica. E, portanto, existe aqui essa preocupação que é expressa nos artigos 82 e 83. Conforme eu referi, os anexos estabelecem vários requisitos e entre eles está o novo referencial de características essenciais dos produtos. Como se pode observar, além do desempenho, o regulamento reforça como características essenciais as dimensões ambiental e de resíduos e, portanto, elas aparecem ali, emissões para o ambiente exterior e utilização sustentável dos recursos naturais. Associado a este novo leque de características vai estar a revisão das normas harmonizadas de produtos, que terão que assegurar a compatibilidade com a marcação CE, digamos, de uma forma mais digital, ou seja, incluindo a lógica do passaporte digital dos produtos. E, portanto, eu falarei
disto mais em detalhe. Agora, uma nota importante é, conforme também se pode verificar, muitas das características essenciais mantêm-se portanto, digamos, isso é trabalho existente e que importa ser aproveitado o mais cedo possível neste processo de transição para o passaporte digital dos produtos. Um outro aspecto que também tem suscitado algumas questões é que no 305/2011 falava-se das declarações ambientais de produto, embora, digamos, a informação ou a declaração propriamente dita não fosse obrigatória. Portanto, foi sendo adotada por alguns fabricantes como forma de competitividade, digamos, preocupações ambientais, etc. E pode-se perguntar, mas então onde é que as declarações ambientais de produto se posicionam agora? Elas, de facto, não aparecem escritas enquanto declaração ambiental de produto no regulamento, no texto do regulamento. Contudo, isso não quer dizer que os dados que hoje corporizam uma declaração ambiental de produto não sejam necessários para grande parte daqueles pontos que aparecem ali, digamos, no 7 e no 8. E, portanto, daqui resulta que muita da informação, e sem prejuízo de haver um plano de trabalhos que possa vir a clarificar isto, a perspectiva e a visão que temos é que muita da informação que hoje está prevista nas DAPs vai passar a ser obrigatória, digamos, no curto e médio prazo, como características essenciais dos produtos de construção, integrando, digamos, o passaporte digital do produto. Relativamente ao processo de transição entre regulamentos, importa referir que já existem alguns que hoje já estão em vigor, do 31/10, grande parte do 305/2011 vai continuar em vigor, digamos, até uma fase, que é uma fase transitória, que é um ano após a publicação, e, portanto, a expectativa será até dezembro, teremos aqui esta fase, digamos, de preparação, e depois, digamos, podemos chamar-lhe uma fase preparatória, mas depois vai haver uma fase grande de transição, à qual vai estar associada a revisão de todas as normas harmonizadas por famílias de produto, e isso aparece definido no anexo 7 e no anexo 4. E, portanto, nós tivemos em dezembro de 2024 a publicação, vamos ter a data de aplicação em dezembro de 2025, e, digamos, durante este tempo, depois, já agora e depois para o futuro, vamos ter, digamos, aquilo que são as normas harmonizadas desenvolvidas no âmbito do 305/2011 e que se mantêm até, digamos, haver, digamos, novas normas harmonizadas ou especificações técnicas à luz do novo regulamento, e então a família de produto, digamos, irá transitar para a lógica do novo regulamento. E, portanto, a Comissão prevê este cenário de transição e, digamos, em termos de prazos, as disposições específicas neste momento é este, digamos, o calendário que aparece com notificação de penalidades na implementação durante 2026, a avaliação do impacto na contratação pública ecológica até final de 2026, ou seja, digamos, já temos que ter aqui, ou a expectativa da Comissão é que já existam algumas famílias de produtos que transitaram e, portanto, seja possível medir os impactos. Obrigatoriedade de declaração de indicadores de todos os indicadores ambientais, existe uma calendarização a partir de 2029, e depois, digamos, temos ali o fim de validade das DAI de acordo com o 305/2011, digamos, mais numa fase, digamos, posterior. Eu não queria ficar muito agarrado, digamos, a este calendário, porque ele poderá sofrer algumas alterações. Eu gostaria, acima de tudo, de olhar para esta fase preparatória que estamos agora, digamos, a viver, e que tem, digamos, alguns aspectos importantes e que vão, digamos, são decisivos para a forma como este regulamento vai entrar em vigor, seja numa lógica do que a União Europeia definiu enquanto política estratégica, seja na reação que o setor deve ter na forma de adoção deste regulamento. E, portanto, vai haver um ato delegado, este é o ponto de situação atual, vai haver um ato delegado de avaliação e verificação da sustentabilidade, que será, digamos, baseado na atual avaliação e verificação da regularidade e desempenho, que vai adicionar, digamos, classes horizontais, nomeadamente a questão do fogo e das substâncias perigosas. E, portanto,
está a ser trabalhado neste momento pela Comissão, digamos, um ato delegado que vai olhar para estes aspectos. Está também um ato de execução relativo ao novo formato das especificações técnicas europeias, das aprovações técnicas europeias, e, portanto, está também prestes, digamos, a ser concluído, porque vai ampliar aquilo que são os requisitos para as aprovações técnicas europeias poderem também elas incorporar o passaporte, ou serem incorporadas na lógica do passaporte. Existe aqui um trabalho que já está, digamos, a ser desenvolvido, que é o grupo de acervo do Regulamento de Produtos da Construção, que está, por famílias de produto, a transitar as normas harmonizadas, e está também, digamos, em curso o primeiro plano de trabalho de implementação do Regulamento de Produtos da Construção, que se espera que possa sair alguns durante, digamos, os próximos meses, até final do primeiro semestre deste ano. Concretamente, o passaporte digital dos produtos. O que é? A legislação, o regulamento de ecodesign refere, por exemplo, aqui no preâmbulo 32, várias vezes o que é o passaporte. É um instrumento digital e, portanto, digamos, não é uma metodologia, não é uma base de dados, é um instrumento digital que tende a disponibilizar informações ao longo de toda a cadeia de valor e, portanto, perceber quais são aqui os desafios desta cadeia de valor é importante. Tem que melhorar a rastreabilidade de um produto, tem que ajudar os clientes a fazer escolhas mais bem informadas, facilitar acesso à informação pertinente, ou seja, tem também que funcionar como, digamos, um fomentador da maior fiscalização e melhor fiscalização do mercado, ou seja, existe aqui uma série de aspectos que, digamos, estão atribuídos ao passaporte digital do produto no regulamento de ecodesign. No regulamento de produtos da construção, digamos, tendo em conta toda a envolvente de requisitos que são aplicáveis a um leque muito grande de produtos, digamos, o regulamento de produtos da construção, no preâmbulo 91, digamos, refere que existe um conjunto de aspectos mais específicos do setor que, digamos, requerem, digamos, um sistema de passaporte digital de produtos da construção, ou seja, as exigências que nós temos em termos da cadeia de valor requerem que exista, digamos, aqui um sistema de passaporte digital que deverá ser densificado, digamos, ao longo do tempo. E, portanto, eu irei falar um bocadinho sobre isso. Muito rapidamente, estes são os 5 artigos que constam do Regulamento de Produtos da Construção, ou seja, o sistema para o passaporte digital dos produtos, depois o passaporte digital dos produtos no artigo 76 com os seus conteúdos, que vai buscar muito ao que está, digamos, no Regulamento de Ecodesign, os requisitos gerais, a concepção técnica e o funcionamento, isto muito em linha com os artigos 10 e 11 do Regulamento de Ecodesign, os identificadores únicos e o registro do passaporte digital, também, digamos, em linha com o regulamento de ecodesign, neste caso com o artigo 12, e depois a utilização obrigatória e a adaptação técnica. Ora, começando pelo artigo 76, que é as informações a prever, e eu tenho vindo sempre a reforçar muito a questão do ponto de partida do setor da construção e, digamos, eu gostaria de dizer que é um ponto de partida muito relevante e que deve ser encarado como uma boa base, uma oportunidade para, digamos, o setor fazer aqui uma transição suave na implementação deste novo regulamento. E, portanto, reparem que nós temos hoje elementos técnicos, temos elementos genéricos de instruções de uso e segurança, poderemos ter declarações ambientais de produto, temos a marcação CE e, portanto, todos os dados que hoje corporizam estes documentos que são em papel ou que são em PDF, vão fazer parte do passaporte digital do produto, da construção. O que é que não sabemos ou não conhecemos ainda hoje na totalidade? Não temos um domínio ainda sobre os identificadores únicos, de produto do operador e da fábrica, embora, digamos, isso já exista, mas vai ser um novo sistema que irá entrar em vigor. A etiqueta poderá vir a ser aplicável, uma lógica de etiqueta energética poderá vir a ser aplicável a alguns produtos da construção, e temos aqui, digamos, o data carrier, ou seja, o identificador que nos permite o acesso
aos dados e, portanto, ainda hoje isto não está definido. Mas, do ponto de vista da informação, tudo aquilo que os fabricantes hoje têm em PDF é informação útil que deve ser digitalizada e agrupada para fazer parte do tal sistema do passaporte digital. Ora, ao nível daquilo que são as características essenciais dos produtos e, portanto, muito relacionado com aquilo que aparece nas declarações ambientais de produto, a Comissão prevê para 2026 a adoção, digamos, de tudo o que tem a ver efeitos das alterações climáticas, total, combustíveis fósseis, biogénicos, etc. Para 2030, uma série de outros parâmetros obrigatórios para a generalidade dos produtos, ou seja, quem tem uma DAP já está, digamos, a cumprir, digamos, todos os objetivos, ou grande parte, ou já estará a cumprir grande parte dos objetivos que estão previstos como obrigatórios para 2032, e, portanto, para o horizonte de 2032, e, portanto, digamos que existe aqui, ao nível das características essenciais dos produtos, a nível ambiental, um faseamento da adoção, digamos, destes elementos. Ou seja, o que eu estava aqui a dizer anteriormente, se já existem elementos técnicos e se alguns dos fabricantes já têm declarações ambientais, elas farão todo o sentido que sejam incluídas desde já em uma informação que prepara o passaporte digital dos produtos da construção. Ora, falando agora do artigo 75, o sistema do passaporte. Este artigo estabelece linhas gerais para o sistema do passaporte, que tem como objetivo tal divulgação dos dados ao longo digamos, da cadeia de valor, e por isso, reparem, existem aqui uma série de ligações entre vários elementos que não devem ser para nós, digamos, todos assumidos como uma novidade ou como uma disrupção, e acima de tudo, a Comissão tem vindo a utilizar vários aspectos, tem vindo a testar vários aspectos que, digamos, pretendem servir de base para que agora, digamos, se dê este passo de uma forma mais consistente. E eu iria, digamos, buscar aqui alguns exemplos de coisas que já estão implementadas a nível europeu e que, digamos, corporizam aquilo que poderá ser o sistema do passaporte digital dos produtos, no caso do setor da construção. E começava pelo Data Carrier, indo buscar, digamos, a marcação. Portanto, estamos a falar numa lógica de marcação CE digital. Isto tem muitas semelhanças com aquilo que é hoje o sistema EPREL, da etiquetagem eletrónica de produtos, que em alguns casos já abrange produtos que fazem parte do setor da construção, nomeadamente os equipamentos da AVAC, caldeiras, etc. E, portanto, reparem que este Data Carrier que aparece aqui não é nada mais, nada menos do que o QR Code que hoje já aparece na etiqueta energética do sistema EPREL. Este é, digamos, a base de dados, ou seja, o registro do passaporte digital de produto será qualquer coisa como este registro europeu de produtos de etiquetagem, ou seja, onde todos os fabricantes registram o seu produto e esta informação está disponível. E depois existe a base de dados que é questão verdadeiramente nova, que é a base de dados ou o sistema do passaporte, que, digamos, na lógica da EPREL, da etiqueta energética, já é, digamos, reparem, os dados, os parâmetros que estão aqui e os valores que são específicos aqui para um equipamento, vamos ignorar ali a marca, mas que tem um código associado, ou seja, tem um identificador único. Ou seja, isto para vos dizer que muito daquilo que está corporizado no novo sistema do passaporte digital dos produtos tem prejuízo de existirem requisitos bastante superiores e algumas questões que merecem ainda muita discussão. No essencial, o trabalho que terá que ser feito é muito, digamos, o de adequar aquilo que é hoje a marcação CE a esta lógica de mais digital e de declaração dos dados. Ou seja, nós vamos ter que ter uma estrutura de dados que é basicamente as normas harmonizadas a especificar as várias propriedades para cada família de produtos, e depois o fabricante será convidado a, digamos, identificar os diferentes valores e as unidades correspondentes. E, portanto, no momento atual, um dos trabalhos que pode desde já ser feito é fazer um levantamento, digamos, desta informação
do que existe, do que não existe, do que está, digamos, a faltar, do que tem que ser melhorado e, digamos, e de qual é, digamos, a forma como essa informação depois terá que ser validada e ou responsabilizada por agentes terceiros antes da divulgação do passaporte digital. Portanto, reparem, isto é muito o que já existe e o que ainda está em discussão e eu queria, digamos, antes de entrar na síntese, referir que a Comissão preparou aqui um momento que é, digamos, a criação do passaporte digital dos produtos da construção de uma forma voluntária. Ora, o que é este passaporte? Este passaporte, e eu vou buscar aqui um exemplo de um projeto que nós desenvolvemos há algum tempo, e peço desculpa digamos, de apresentar aqui um caso concreto de uma empresa, mas aquilo que nós desenvolvemos no âmbito deste projeto, que se chama Growing Circle, foi criar passaportes digitais de produtos numa base de protótipo ou de prova de conceito, pegando naquilo que é a informação que os fabricantes têm hoje. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, digamos, digitalizar, recorrendo a alguns sistemas que hoje já existem e que poderão vir a suportar, digamos, o passaporte, poderão vir a corporizar o tal sistema do passaporte digital dos produtos. Nós quisemos fazer uma avaliação de, tendo a tecnologia, quão preparado ou não estão vários fabricantes para, digamos, integrar essa informação. Porquê é que são estes fabricantes e não foram outros? Porque nós trabalhamos numa lógica da economia circular e, portanto, era um projeto de reconstrução de um edifício e nós trabalhamos com uma empresa de construção que tinha soluções técnicas, digamos, adquiriu materiais a fabricantes e, portanto, nós trabalhamos com esses dados, não consultámos de propósito na altura aos fabricantes, fomos só ver a informação que, do ponto de vista do empreiteiro, ele tinha acesso e de que ponto é que isso servia ou não para, digamos, o cumprimento dos requisitos daquilo que era um passaporte digital de produto, sendo que numa base voluntária é a informação que estiver disponível. E, portanto, este trabalho permitiu-nos organizar dados, permitiu-nos avaliar a facilidade e dificuldade no desenvolvimento do passaporte e permitiu-nos, digamos, avaliar vários benefícios da implementação deste passaporte numa ligação, numa lógica, digamos, da vaga de renovação, porque era uma reabilitação de um edifício e, digamos, todas as questões, digamos, do Pacto Ecológico Europeu e economia circular. E, portanto, muito do que é esta questão aqui que hoje aparece das outras necessidades de informação, nós fizemos esse trabalho, digamos, criando, a partir de um projeto real, criámos um catálogo de produtos que eram utilizados no projeto, andámos para trás e digitalizámos essa informação de forma a criarmos passaportes digitais e, portanto, existe aqui alguns pressupostos que têm que ser seguidos e que estão previstos na legislação, e com isso tentámos aferir a possibilidade de, digamos, através de metodologias, digamos, da metodologia BIM, como é que nós poderíamos melhor avaliar, por exemplo, a eficiência energética, a análise de sustentabilidade de acordo com o Levels, mesmo uma auditoria de pré-demolição, etc, etc. E, portanto, foi esta a prova de conceito que nós fizemos neste projeto Growing Circle e que, digamos, os casos de estudo depois têm aqui o QR Code que quiserem consultar. Para concluir, eu queria apenas referir aqui o tal plano de ação da Comissão, que foi publicado no dia 16 de abril, e que tem aqui alguns aspectos. Portanto, existem novos produtos que vão ter aqui, digamos, um timeline bastante curto para a adoção, nomeadamente a parte relacionada com o ferro e o aço e as ligas de alumínio. E, portanto, há aqui, digamos, uma força da Comissão em dar prioridade a estes produtos, porque são aqueles que no seu processo, digamos, está identificado que produzem mais CO2 ou têm uma pegada maior. Os produtos cimentícios também aparecem a seguir e, portanto, vão ter essa prioridade. E, reparem, ao nível dos requisitos horizontais, nós temos ali a reparabilidade o potencial de reciclagem e a incorporação de elementos reciclados como características que os produtos deverão divulgar, digamos, num horizonte relativamente curto. Queria também ainda referir aqui este ponto 4.2, que tem a ver com a prevenção da destruição de produtos que não são vendidos. E, portanto, existem vários projetos
já que olham para estes, digamos, restos de coleção e de que forma é que que se pode prevenir a sua transformação em resíduo e incorporação na cadeia de valor, nomeadamente nos projetos. E, portanto, está neste momento, digamos, a ser trabalhado este aspecto que não foi, digamos, tido em consideração, mas que, no caso do setor da construção, é muito relevante e nós já temos, digamos, alguns projetos a nível internacional muito interessantes a demonstrar como é que esta informação, ou como é que estes processos devem ser encarados. Ora, e por fim, apenas, digamos, uma nota, como o Dr. José de Matos disse no início, nós estamos neste momento a arrancar com uma ação de formação, digamos, relativamente curta, estamos a falar de um dia, mas que tem como objetivo explorar ao detalhe todos estes aspectos que é impossível, digamos, numa apresentação relativamente curta, detalhar e, portanto, a nossa expectativa com esta formação, digamos, é dar o contexto envolvente e trabalhar, termos tempo para discutir os passos para a implementação do passaporte digital dos produtos. E, portanto, é uma formação que neste momento tem uma data agendada para dia 21 de maio, portanto, nós já estamos a receber inscrições. Toda a informação está, digamos, neste link, que depois poderão consultar, e também no site do Instituto para a Construção Sustentável encontram lá esta informação e todas as condições. Portanto, trata-se de uma formação acreditada e, portanto, sem mais delongas, peço desculpa se me estendi um bocadinho mais do que era suposto, gostaria de agradecer a atenção dispensada, pronto, e referir que, digamos, tudo isto é apenas um curto resumo daquilo que nos espera, e gostaria de reforçar aqui a necessidade de começarmos a pensar seriamente nesta questão da implementação voluntária do passaporte digital, porque o setor da construção, ao contrário do que acontece muitas vezes, pode assumir aqui uma posição de liderança nesta transição. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Pedro Meda. Eu a presença de todos os participantes e deixava no ar que seguramente a possibilidade de voltarmos a estar juntos com o Engenheiro Pedro Meda, seguramente, porque, repetido, como eu disse no início, este é um projeto plurianual. Hoje tivemos claramente a possibilidade de verificar o enquadramento legal e técnico, falámos do novo regulamento, temos a novidade de passaporte digital. Ainda bem que temos a possibilidade de, através do ICS, fazer a formação. Apelava que pudessem consultar depois com mais detalhe esse link e seguramente que as nossas empresas vão estar bem dotadas para poder fazer face ao desafio. De qualquer forma, se houver alguma dúvida, e dirijo-me a todos os associados, como disse, o Dr. José de Matos não está presente neste momento, porque está noutra reunião, mas falo pelas duas associações, por favor, contactem-nos. E da nossa parte, nós voltaremos a vós com este tema sempre que possível para procurar esclarecer e ajudar. E creio que não estou a ver as questões. Se houver alguma dúvida, poderão enviar e será respondido. Agradeço a presença mais uma vez de todos. O link já foi disponibilizado pelo Engenheiro Pedro Meda. Doutor Mário Jordão, se calhar eu iria pegar aqui na pergunta que a Maria Eugénia Nunes colocou, para tentar dar aqui a resposta possível. Maria Eugénia, antes de mais, muito obrigado por esta questão, não é? Portanto, é daquelas logo que não tem resposta fácil, porque, de facto, nós não conseguimos ainda obter resposta da Comissão sobre aquilo que vai acontecer ou que vai acontecer às declarações ambientais de produto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A declaração ambiental de produto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a informação que está nela contida é importante. E, portanto, neste momento, se o mecanismo que existe para os fabricantes conseguirem declarar e divulgar a informação ambiental dos seus produtos é a declaração ambiental de produto, então faz sentido continuar a ser emitida de forma independente, ok?
A questão que ainda falta esclarecer é, e isso falta esclarecer para a própria marcação CE, para uma série de questões, é como é que o passaporte vai funcionar, digamos, para além do que é digital. Ou seja, nós neste momento, e eu há pouco apresentei um exemplo, nós fizemos uma engenharia inversa, ou seja, nós temos uma plataforma na qual conseguimos colocar e criar passaportes digitais de produto. O que é que nós fazemos? Nós pegamos nos PDFs e colocamos-los lá. E depois analisamos os PDFs e estruturamos os dados de uma forma digital. Ora, eu não sei, e a Comissão ainda não respondeu, se no futuro nós vamos fazer o passaporte e depois vamos guardar PDFs daquilo que é a marcação CE, daquilo que é a declaração ambiental de produto, etc, etc. A estrutura de dados, portanto, entrando aqui, digamos, já no campo daquilo que é muito do objeto da tal formação de 8 horas, daquilo que é a arquitetura de sistema dos dados, nós conseguimos individualizar dados que são de uma DAP, dados que são da marcação CE, dados que são de segurança, etc. E, portanto, desse ponto de vista, a arquitetura de sistemas foi desenvolvida para poder permitir a geração de um PDF que corresponda a uma DAP. E, portanto, eu diria o seguinte, a informação da DAP será sempre obrigatória. E, portanto, neste momento é através de uma declaração ambiental de produto que nós conseguimos, ou que os fabricantes conseguem ter a divulgação e mais a validação, que esse é outro aspecto, a validação dos dados, seja. Ok? Agora, eu não sei, mas está, digamos, eu tenho estado a trabalhar em conjunto com a DAP Habitat e com a Ecoplatform no sentido de perceber e tentar compreender qual é que vai ser aqui o futuro das declarações ambientais de produto. Neste nível, Pedro, mais uma questão abaixo. Estava aqui a ver, ou seja, Rita Tobin. colocar as questões posteriormente, já agora só qual o contacto. O contacto está na apresentação. Portanto, na apresentação tem lá o meu e-mail e também podem procurar no LinkedIn e colocar as questões. A Rita Tuvim estava a perguntar, as DAP terão de ser verificadas por organismo notificado do sistema 3+. Sabemos qual é o organismo notificado. Bom, nós sabemos que os sistemas vão sofrer alterações. Existirá um ato delegado que irá referir quais é que vão ser, digamos, essas alterações. E, portanto, neste momento, ainda não existe essa informação. A expectativa é que até dezembro essa informação seja, que é a altura em que entra, digamos, o regulamento em vigor, essa informação seja clarificada, ok? Mas neste momento ainda não temos, ainda não se sabe qual é que será o organismo notificado. Ora bem, eu penso, não sei se Marcos, João, Marcos, coloca a questão, o modelo do passaporte digital que nós utilizamos no projeto piloto está perfeitamente definido. Sim, a questão é, portanto, está perfeitamente definido na sua arquitetura, não nos dados que pode suportar. Isso é perfeitamente evolutivo e é um aspecto importante quando nós estamos a falar do passaporte voluntário, que é, eu hoje tenho um conjunto de dados, coloco-os, digitalizo-os, amanhã vou ter outro conjunto, amplio, etc, etc. E, portanto, até existir uma norma harmonizada que me diga que os parâmetros são aqueles, eu posso criar um passaporte voluntário com a informação que tenho, ok? Depois, todos os fabricantes vão seguir o mesmo modelo? Ou essa é uma questão também extremamente importante e interessante. O artigo 75 refere que a Comissão terá que publicar um ato delegado onde vai explicar qual é que é o sistema de gestão do passaporte. E esse sistema pode ser centralizado, como acontece na EPREL, ou seja, todos os fabricantes utilizam o mesmo sistema, ou poderá ser um sistema descentralizado onde vários prestadores se posicionam para, digamos, apresentar digamos, as suas ferramentas, o seu sistema do passaporte. E, portanto, eu diria,
indo aqui numa lógica de analogia, o sistema centralizado será muito parecido com o EPRA, o sistema não centralizado será muito parecido com a contratação pública eletrónica, a forma como nós temos a trabalhar em Portugal com as várias plataformas. Ainda não está selecionado. Nós temos vindo, o ICS tem vindo a trabalhar com vários potenciais prestadores de serviços que têm plataformas idênticas, e com eles temos vindo a estudar, digamos, estes vários protótipos. E, portanto, digamos, existe uma definição, mas ainda não temos a solução, e existem, digamos, várias players que estão preparados, seja qual for. Está bem? Entretanto, conforme referi, no final da sessão, depois a APFAC e a APCMC enviarão um e-mail com o link da gravação e com o link para download da apresentação, está bem? Entretanto, a Sara Caldas colocou aqui uma questão, portanto, ainda não estão definidos critérios que devem ser colocados no passaporte por tipologia de produto. NIM, o que é que eu quero dizer com isto, Sara? Por um lado, sim, porque nós hoje já temos normas harmonizadas de produto de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção e, portanto, quando eu refiro que esse é um bom ou é um excelente ponto de partida que o setor tem comparativamente com outros, é porque eu não antevejo que haja alterações significativas no sentido de retirar as características dos produtos que são declaradas hoje já ao abrigo das normas harmonizadas de produto. E, portanto, essas, se me perguntassem, se me dissessem, eu quero fazer um passaporte voluntário, essas é o ponto de partida. Claro que depois pode haver alguma alteração menor na forma de cálculo, etc. Não saberemos, mas, digamos, mas aí é uma alteração cirúrgica, é retirar uma propriedade e adicionar outra. E o passaporte estará a funcionar numa nova versão, ok? E, portanto, esses já estão, os parâmetros ambientais também já estão, e, portanto, só isto já é, digamos, uma grande evolução. Tomara que nós conseguíssemos ter isso digitalizado, ou seja, se nós tivéssemos na implementação do regulamento, ter passaportes voluntários de uma grande quantidade de fabricantes, seria muito importante. Já agora, há aqui uma nota que é a Comissão tem uma lógica de famílias de produtos e, portanto, pode demorar algum tempo, por exemplo, até aos produtos do ETICS, portanto, a Aprovação Técnica Europeia 004, ser trabalhada para a lógica do passaporte. E eu temo que exista aqui um conflito entre aquilo que é a lógica da Comissão, que segue muito os grandes setores produtores de CO2, porque são esses que lhes interessa dar a prioridade por causa das metas, mas quando isto começar a ser aplicado, e muitos fabricantes já perceberam as mais-valias que podem acontecer, digamos, em obras de edifícios, em obras de infraestruturas, etc., quer dizer, podem querer antecipar. E, portanto, eu não vejo, digamos, muito positivo que alguém diga, por exemplo, que quer fazer um passaporte para, sei lá, produtos metálicos, tintas, tubagens, e a Comissão diga, não, isso vai demorar mais tempo. Não pode ser essa a resposta. E, portanto, a nossa lógica é o passaporte voluntário é algo que pode ser feito por todos a partir de agora. E, portanto, esse digamos, é um dos aspectos que eu gosto sempre de sublinhar. O José Marcos estava a perguntar, há países onde as DAP são obrigatórias, vai ser substituída pelo passaporte, portanto, nós temos pessoas francesas na Comissão, estamos a discutir isso, e, portanto, ainda não sabemos não temos essa resposta. Depois, os dados a considerar resultam exatamente. Como Luís, não sei se percebi aqui, em termos de começar a desenhar as nossas fontes de informação, o que é que quer dizer com estas fontes de informação? Desculpe, não entendi. Se calhar pode abrir o microfone. Entretanto, eu vou. Bom dia. A minha questão aparente de que forma é que nós conseguimos começar a reunir a nossa informação de uma forma já estruturada para depois termos já trabalho adiantado para começarmos a alimentar estes sistemas do passaporte digital. Certo.
Nós, o Instituto para a Construção Sustentável, tem estado a trabalhar com vários fabricantes em que faz um levantamento e um diagnóstico dessas prioridades. E, portanto, trata-se muito de tentar, por exemplo, no caso de um fabricante de produtos de construção, não sei se é o caso, assumo que sim, aquilo que nós fazemos é tentar varrer com os departamentos todos os dados que possam ser importantes do nosso conhecimento façam parte possam vir a fazer parte do passaporte digital. E, portanto, nós temos feito esse trabalho, digamos que é levantamento e diagnóstico de tudo o que existe, compreensão do que não existe e avaliação com as empresas da facilidade. Portanto, nós temos um diagrama, digamos, que lá está, que eu apresento na formação, digamos, da facilidade, complexidade, avalia em duas dimensões para ajudar estrategicamente a empresa a perceber o que é que já tem e o que não tem e o que é que, digamos, qual é o investimento associado àquilo para ter aquilo que ainda não tem em termos de dados. Portanto, o Luís, se quiser, depois pode-me enviar um e-mail e podemos falar, digamos, mais em particular sobre o seu caso, está bem? Sobre a situação. Muito Depois, obrigado. dependendo das famílias de produto, pode ser muito diferente. A Sara Caldas pergunta se os parâmetros ambientais estão definidos no novo regulamento, são comuns para todos os produtos. Sim, eles estão definidos no regulamento de ecodesign e são aplicáveis a todos, o que não quer dizer que depois no regulamento de produtos da construção não possam existir mais alguns, ok? Ou em atos delegados específicos. Mas neste momento eles já foram definidos transversalmente no regulamento de ecodesign e, portanto, não sei de cor o artigo, penso que é o artigo 5 do regulamento de ecodesign, tem lá, digamos, esses parâmetros ambientais. Já sobre as fases ambientais. Boa questão, boa questão. Neste momento, existe uma norma que foi desenvolvida que fala da digitalização das declarações ambientais de produto. E, portanto, eu confesso que não tenho presente a norma na minha cabeça, mas é 22.057 e eu não sei se ela indica isso. Que eu saiba, da parte da Comissão, não existe nenhum documento que defina quais são as fases. Mas admito que isso possa vir a ser colocado, é uma excelente pergunta que eu tentarei ver, avaliar a resposta. Já agora, pronto, eu vou pegar depois nestas perguntas todas que estão no chat e vou repetir estas respostas para ficar este documento para futuro. A Sara pergunta, a Mariana, exatamente. Pois, não sei esta resposta ainda. Produtos avaliados no sistema 3 terão de ser reavaliados quando houver atualização das normas harmonizadas. Ora bem, há aqui, ainda no outro dia estive a discutir isto. O que é que acontece? Há uma preocupação muito grande da Comissão sobre os custos que isto pode ter. E, portanto, há também uma preocupação grande da Comissão em podermos aproveitar ao máximo aquilo que já existe hoje. E, portanto, eu admito que produtos que sejam avaliados no sistema 3, se as disposições do sistema 3 se mantiverem inalteradas, que, digamos, seja possível manter, digamos, os dados que já estavam declarados. E, portanto, a Comissão está muito sensível a esta questão e, portanto, Sara, eu sem querer, digamos, ser aqui muito taxativo na resposta, eu diria que, digamos, em princípio, muito do que existe será possível aproveitar, pelo menos numa fase transitória, para o passaporte. E, portanto, a Comissão está muito sensível, digamos, às pequenas empresas, aos custos que estão inerentes a esta transição e, portanto, eu admito que possa haver aqui, digamos, essa flexibilidade num primeiro momento de utilizar toda a informação já disponível. No contexto do passaporte voluntário, será, digamos, inquestionável que pode ser utilizada, ok? E
pronto, muito obrigado por todas as questões. Vejo que a audiência se manteve, digamos, em níveis ainda elevados, o que revela o interesse da temática e, portanto, resta-me renovar os agradecimentos pela vossa presença, pelo vosso interesse. Espero que, digamos, esta jornada tenha sido útil e, portanto, agradecer à PCMC e à APFAC, ao Dr. Mário Jordão, esta oportunidade, digamos, e a persistência positiva em termos este webinar que realmente é algo que vai ser plurianual, mas muito plurianual e que importa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, caro engenheiro Pedro Meira. Tivemos um recorde de 164 participantes, portanto, muito bom. Eu vou deixar os votos para que possamos juntar-nos com estes participantes e outros mais numa próxima ocasião e mantemos em contacto. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos. Adeus. Uma boa semana.